Olá, seja muito bem-vindo a esse novo vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Corrêa, eu sou redator desde 2017 e nesse vídeo aqui eu quero falar sobre 3 erros que 90% dos iniciantes cometem e boa parte dos redatores ou copywriters mais experientes também estão cometendo, tá? Pelo menos dois desses 3, os mais experientes cometem, mas os iniciantes cometem os 3. E não é por culpa deles, dos iniciantes. É porque como você não vive dentro desse meio aqui, não tem como você saber isso que eu vou te falar. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, né? O problema é que esses 3 erros, se você cometê-los, eles vão te impedir de você conseguir o teu principal objetivo, que é o quê? Trabalhar com a escrita e aí ter uma renda extra escrevendo ou transformar a escrita na tua atividade profissional em tempo integral, fazer uma transição de carreira para você buscar aí, de repente, mais realização, mais retorno financeiro, seja o que for que você está buscando aí, como eu fiz alguns anos atrás, né? Esses 3 erros vão impedir ou, no mínimo, deixar muito mais difícil esse processo. Então, por isso, eu quero que você preste bastante atenção aqui nesse vídeo, vê ele até o final, que vai ser importante para você evitá-los, certo? Muito bem, bora lá. Primeiro erro é o seguinte: você achar que só escrever bem é o suficiente para se tornar redator. Eu costumo dizer que escrever bem é pré-requisito, mas não é única habilidade que você precisa ter, tá? E aí, geralmente, se você tem uma formação atrelada à escrita, por exemplo, jornalismo, letras, comunicação, tá? Existe uma tendência de você achar que, eu já escrevo bem, escrevo textos lindos, maravilhosos, então é só eu aprender a formatar esse texto para fazer um artigo de blog, fazer um post no Instagram ou no LinkedIn. Não tem mistério, né? Pois é, mas tem mistério sim. Por quê? Eu costumo dizer que o redator é um profissional de marketing, tá? Então eu costumo dizer que para você aprender a entregar, a criar textos para as empresas, né, que as empresas precisam, você precisa colocar o marketing dentro da tua escrita. Então você, na verdade, você já tem meio caminho andado. Você gosta de escrever e você escreve bem, beleza. Mas você não sabe, por exemplo, fazer uma empresa ser encontrada pelo Google, certo? Você não sabe, por exemplo, aumentar o engajamento em um perfil do LinkedIn. Você não sabe criar roteiros para YouTube que façam a pessoa ficar assistindo um vídeo durante 10 minutos. Você não sabe. Você pode ser ótimo, por exemplo, para escrever um texto jornalístico, um conto, uma história, tá? Você pode ser um professor que dá uma excelente aula de redação, professor de português, por exemplo, né? Que dá uma excelente aula de redação, mas você não sabe fazer essas 3 coisas que eu falei aqui, a menos que você tenha estudado para elas. E o que você estuda para desenvolver as habilidades necessárias para escrever esses textos? Minimamente, você tem que aprender marketing de conteúdo. Dentro do marketing de conteúdo, que é um guarda-chuva, né, de conhecimento, você vai ter que aprender SEO, que são as técnicas ou critérios que o Google usa para ranquear as empresas quando alguém pesquisa alguma coisa relacionada ao que a empresa faz. Tem que saber como pesquisar público-alvo e entender como é que você transforma dores, desejos, necessidades em temas para textos que vão atrair essas pessoas, porque o resultado que a gente tem que entregar com o nosso texto é o seguinte: a gente tem que atrair o público certo para a empresa, a gente tem que fazer esse público chegar no canal da empresa e consumir o conteúdo, né? No caso do artigo de blog, é um conteúdo longo, então a gente tem que fazer um texto que seja gostoso de ler e que a pessoa leia até o final e seja ajudada. No caso de rede social, a gente tem que fazer com que ela tenha vontade de virar seguidor daquela empresa ou daquele profissional e depois continuar consumindo os conteúdos dela. Então existem técnicas para você colocar nos textos para isso, né? Então você precisa desenvolver essas habilidades. Por isso que só escrever bem não funciona. Eu já vi muita gente que, porque tem essas formações atreladas à escrita, taca redator no LinkedIn e fica tentando buscar cliente, buscar trabalho, e não consegue. Ou se consegue, consegue trabalhos onde vai ser explorado, por exemplo, fazer um artigo de 1000 palavras para ganhar R$10, o que é um absurdo, né? Só para você ter uma noção, no mínimo, os meus alunos cobram de 150 a 300 reais num artigo de blog, tá? Beleza? Inclusive, se você tiver interesse em aprender, aqui embaixo tem um link para você ir para a minha formação completa de redatores, onde você aprende tudo isso que eu tô te falando aqui, toda a parte técnica e tal, você não
cair em nenhum desses erros que eu vou te falar aqui. Inclusive, a minha formação, ela abrange todos os 3 erros. Ou seja, soluciona todos eles, impede que você caia neles. Certo? Beleza. Então, esse é o primeiro erro. Só escrever bem não é o bastante. Você precisa aprender essa parte técnica do nosso trabalho. Show? Muito bem. Segundo, esse primeiro, o pessoal que já está no mercado já entende, já sabe que não é... como é que é? Agora, o segundo e o terceiro, até os mais experientes cometem esse erro e isso faz com que eles não ganhem dinheiro. E qual é esse erro? É você imaginar que você vai entregar textos para a empresa e você vai ser remunerado por isso. E aí você pode olhar para mim nesse momento e falar, Eduardo, você está maluco, porque é exatamente isso que a gente faz. O redator, ele escreve texto e entrega isso para a empresa. Sim, é verdade. Mas, para você entender qual é a abordagem que eu quero colocar aqui, é o seguinte, você tem que ver o seguinte, a gente entrega texto para a empresa, mas não é isso que a empresa quer. Nenhum dono de empresa amanhece pensando, nossa, eu preciso de artigo para o meu blog hoje, eu preciso de post para o meu Instagram, eu preciso de conteúdo para o meu LinkedIn. Não. O que a empresa quer? Ela quer vender o seu produto ou serviço online, certo? É isso que ela quer. Para ela conseguir isso, ela precisa produzir conteúdo de qualidade. Por quê? Porque sem conteúdo, ela não atrai o público dela, ela não convence a pessoa a passar o cartão, ela não vende. E esse conteúdo precisa de um profissional qualificado para produzir, senão esse resultado aqui não acontece. Ok? Então, quando você se divulga ou divulga o teu trabalho meramente falando do que você entrega, você não está conectando com o teu cliente. Começa por aí. Esse é o erro que o redator que já está no mercado ele comete. Porque, por exemplo, quando você fala, eu crio artigos de blog para a sua empresa, eu faço post para o Instagram, eu faço conteúdo para LinkedIn. Pronto. Isso o ChatGPT faz. Tá? Bem ou mal, eu criei um outro vídeo aqui, que eu vou deixar o link aqui embaixo, onde inclusive eu falo isso, né? Como é que você pode discernir se o conteúdo que você está criando com o ChatGPT é bom ou ruim. Então dá uma olhadinha lá que vai te interessar. Mas na verdade, o que a empresa quer é o resultado que o teu texto fornece. Então, por exemplo, se você vai escrever artigo de blog, o resultado que ela quer é que o site da empresa apareça nas primeiras páginas do Google quando alguém pesquisar sobre algo relacionado ao que a empresa faz. Esse é o resultado que você vai entregar. Não com um texto, mas com um conjunto de textos, né? Com o tempo, com um determinado tempo ali trabalhando em cima disso. Mas é o resultado que a empresa quer. E quando a pessoa chegue no site, ela fique bastante tempo ali no site. Então ela tem que ficar ali consumindo os textos e tal, clicando nos textos, de repente indo falar com o comercial e tal, esse tipo de coisa, tá? Então esse é o resultado que a gente quer, que a gente tem que entregar para a empresa. Então quando você for vender o seu serviço, vamos dizer assim, né? Você tem que falar isso para a empresa. Olha, eu entrego esse resultado para você. Então o meu conteúdo, ele é alinhado com o teu público, com a tua necessidade e eu entrego esse resultado para você. Ok? E aí esse é o segundo erro que eu vejo muito profissional de escrita cometendo. Porque aí você não consegue atrair a pessoa realmente pelo benefício que você pode entregar. E isso é piorado pelo fato de que o mercado brasileiro ainda é muito inexperiente em relação ao conteúdo em si. Então todo mundo sabe que precisa de conteúdo, mas não sabe direito como é que o conteúdo traz resultado para a empresa. Isso eu estou falando no cenário da pequena, média empresa e profissional liberal, que é quem contrata o freelancer, quem contrata o copywriter, né, o redator, o designer, o social media, isso serve para todas essas profissões, na verdade, isso que eu estou falando aqui. Tá? Então, eles não têm tanta consciência assim de como o conteúdo funciona para trazer resultado. Eles sabem que precisa, mas não sabem como. Então, quando você, na sua divulgação, quando você vai oferecer o seu serviço, você faz o link disso para o benefício que ele vai ter e explica como é que funciona essa dinâmica, ele percebe que você é diferenciado, porque a maioria não faz isso. Quase ninguém, na verdade, faz isso, né? Então esse é um erro que você não pode cometer. Lógico que se você está querendo entrar no mercado, é um erro para depois, né? Para quando você já estiver procurando seus primeiros clientes. Então esse é o segundo erro que você não pode cometer. O terceiro erro, esse 99% comete. Por quê? Porque, na verdade, qual é o erro? É achar que você vai trabalhar no modelo freelancer
e não vai precisar procurar clientes sempre, tá? Então, o que acontece? Você, geralmente, como 99% dos freelancers vem da CLT, então vem com aquela mentalidade de procurar vaga de trabalho, né? Ou então, ir procurar o trabalho da maneira mais fácil, por exemplo, em plataformas de freelancers. E aí, eles esbarram com vários problemas. Primeiro, vagas. Hoje, as vagas elas são extremamente concorridas, tem um achatamento de salário aí acontecendo, quase não tem vaga para freelancer, 90% das vagas são para fixo, e muitas são para PJ fixo, que é um absurdo, diga-se de passagem, né? Então, vaga para freelancer mesmo, se você quer trabalhar no modelo freelancer, atendendo várias empresas e tal, para ter mais liberdade, trabalhar de casa, tranquilinho, você não pode olhar para vaga, porque quase não tem mais vaga para freelancer. Na minha época tinha mais, hoje não tem mais, tem muito pouca, tá? Aí você vai olhar para onde? Plataforma de freelancer. Por quê? Ah, porque é chato vender, eu não gosto de vender, eu não gosto de procurar cliente, eu não levo jeito para prospectar cliente, né? Então eu vou fazer o quê? Vou para plataforma de freelancer, porque lá é mais fácil. Aí chega lá, tem também uma enorme concorrência e tem um leilão invertido. Ou seja, quando a empresa chega lá, ela coloca lá pede orçamento para determinado conteúdo. Aí recebe 50 orçamentos. Ela escolhe o mais barato. Para ela é custo, né? Então ali tem um monte disponível para ela escolhe o mais barato. Então ali você vai brigar por preço e vai sair perdendo pela falta de experiência. Porque tem muito redator experiente que está lá dentro, que já fez um monte de trabalho e que vai ter preferência na hora de conseguir os projetos, que você não tem nem experiência, né? E você vai brigar por preço. Aí complica, né? Então, quando a pessoa chega lá, ela se esbarra com essas dificuldades. O que acontece hoje? Existem duas maneiras para você conseguir cliente, tá? Primeiro, produzir conteúdo em algum canal digital para atrair as empresas que você quer trabalhar. Esse canal digital pode ser LinkedIn ou blog, pode ser Instagram também, mas só se você quiser investir dinheiro em anúncio para se divulgar, porque o Instagram não entrega conteúdo para ninguém. O LinkedIn entrega conteúdo para a tua rede de conexões. E se você tiver um blog, você pode escrever no blog e usar o próprio Google para atrair as empresas que estão procurando o redator. Ok? Então você produzir conteúdo para atrair essas empresas ou procurar essas empresas diretamente, ou seja, você lista lá no Google, ó, eu quero empresas de contabilidade. Então, beleza, eu listo lá, ele vai abrir todas as empresas que tem site, você entra nelas, entra em contato com o dono e oferece seu serviço. Na verdade, você tem que combinar as duas coisas para ter cliente sempre. Então, é muita ingenuidade você achar que vai trabalhar como freelancer e não vai precisar procurar cliente de modo permanente. Captação de cliente para redator freelancer é permanente, contínuo. Por quê? Justamente porque a gente não tem previsibilidade de trabalho e de dinheiro, né? Então a renda depende da gente. Depende dos projetos que a gente fecha todos os meses. É lógico que se você tiver um método para fechar projeto mensal, como eu ensino para meus alunos, você vai ter essa previsibilidade de uma renda recorrente, ainda que variável. Porque você não vai ter um salário fixo, né? Mas você pode ter uma renda recorrente. Então você vai fechar ali 3, 4, 5 clientes e todos os meses eles vão te pagar para produzir conteúdo para eles. Eu ensino isso nos meus cursos, que é a melhor maneira de você combater essa falta de previsibilidade, essa incerteza de não saber quanto é que você vai ganhar nos próximos meses. Tá bom? Mas não tem como você achar que vai trabalhar como profissional freelancer e não vai precisar desenvolver habilidade de venda, de negociação, de captação de cliente, tá? Então esse é um terceiro erro, talvez o mais grave dos três, porque esse aqui, ele mata a tua chance de ganhar dinheiro escrevendo. Porque hoje, a melhor maneira de você ganhar dinheiro, e quando eu falo ganhar dinheiro, é ganhar realmente um dinheiro bacana, acima da média da maioria das profissões tradicionais do mercado. Você pode ganhar 5, 7, 10, 15 mil reais por mês como redator, como copywriter, mas você vai ter que fazer captação de cliente ativa, não tem jeito, tá? Não tem jeito, não tem outro caminho para você ter esses valores significativos entrando aí todos os meses para você. E não é nenhum bicho de 7 cabeças, na verdade. É você saber como fazer. É uma questão de você ter um método que funciona, que te traz esses clientes. Então, eu tenho um curso na minha formação completa, eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser conhecer. Nessa formação, eu tenho 2 módulos inteiros explicando como você consegue cliente para trabalhar como redator, além de toda a parte técnica que eu já falei aqui nesse vídeo, tá? Então, acelera muito esse processo aí se você estiver interessado. Ok?
Então esses são os 3 erros que você não pode cometer. Espero que tenha clareado aí suas ideias, tenha te ajudado a entender melhor como funciona o trabalho do copywriter, né? Como é que a gente pode entregar resultado para a empresa e ter resultado também nessa profissão. E se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Se você quiser falar comigo, tem o meu WhatsApp aqui embaixo, tem o meu LinkedIn também, se você quiser se conectar comigo lá. Então, manda uma mensagenzinha lá, que vai ser um prazer responder. Valeu? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!